Desde que me casei com Marcos, sabia que nossa relação teria desafios, mas nunca imaginei que o maior deles viria da própria mãe dele, Elisa. Nossa relação nunca foi fácil. Desde o início, ela deixava claro que não achava que eu era boa o suficiente para o filho dela. Seus comentários, muitas vezes disfarçados de conselhos, eram carregados de insinuações. Marcos sempre mereceu o melhor, querida. Espero que você consiga acompanhar. Eu tentava ignorar, acreditando que com o tempo as coisas melhorariam. Mas Elisa parecia ter um prazer especial em se envolver onde não era chamada. Quando nosso filho nasceu, as coisas só pioraram. Ela assumia um papel de avó exemplar na frente de todos, mas, em privado, fazia questão de apontar cada erro meu como mãe. Essa criança precisa de roupas melhores. Você tem certeza de que está dando a ele o que é necessário? Na minha época, fazíamos isso só de forma muito mais eficiente. Esses comentários, somados à sua presença constante, tornavam difícil aproveitar os momentos que deveriam ser felizes. Mas eu nunca imaginei que Elisa fosse capaz de esconder algo que pudesse mudar completamente a minha vida. O aniversário de 3 anos do meu filho era uma oportunidade para tentar deixar os atritos de lado. Planejei uma festa simples, mas cheia de amor, com tudo o que ele adorava. Decorei o jardim com balões coloridos, organizei brincadeiras e até preparei um bolo do personagem favorito dele. Marcos parecia animado, e eu estava determinada a aproveitar o dia, apesar da presença de Elisa. No entanto, desde o momento em que ela chegou, percebi que algo estava diferente. Elisa estava estranhamente quieta, quase desconfortável. Não era o comportamento de uma pessoa que estava lá para celebrar o neto. Enquanto os convidados se divertiam, não pude deixar de notar que Elisa evitava cruzar meu caminho. Sempre que eu me aproximava, ela encontrava uma desculpa para sair. Precisava atender uma ligação, verificar algo no carro ou simplesmente ir ao banheiro. Havia uma tensão no ar que era impossível ignorar. Marcos também percebeu, mas atribuiu ao fato de que ela não se sentia bem com muita gente. Porém, algo dentro de mim dizia que havia mais naquela situação. Foi apenas quando a festa estava terminando que a primeira peça do quebra-cabeça apareceu. Elisa, aparentemente nervosa, deixou sua bolsa sobre a mesa e foi falar com um dos convidados. Não sei o que me deu, mas uma sensação estranha me fez olhar para a bolsa dela. Foi quando vi uma carta parcialmente visível, com o meu nome escrito no envelope. Meu coração acelerou. Por que minha sogra teria uma carta endereçada a mim? Por alguns segundos, fiquei paralisada olhando para o envelope. Meu nome estava ali, escrito com uma caligrafia que não reconheci de imediato. O que aquela carta fazia na bolsa da minha sogra? Por que ela parecia tão nervosa durante toda a festa? O impulso de pegar o envelope e abrir imediatamente foi quase irresistível, mas me forcei a esperar. O salão ainda estava cheio de convidados, e eu não queria chamar atenção para Algoque, nem sabia se era realmente importante. Guardei a informação para mim, mas minha mente não parava de formular hipóteses. Era uma sensação incômoda, como se eu estivesse prestes a descobrir algo que nunca deveria saber. Conforme a festa chegava ao fim, os convidados começaram a se despedir, e eu observei Elisa com atenção. Ela estava inquieta, agradecendo a todos pela presença, mas evitando me encarar diretamente. Quando todos foram embora, restamos apenas eu, Marcos e Elan no jardim. Elisa se aproximou de mim, como se quisesse dizer algo, mas hesitou. Foi uma festa muito bonita, comentou, tentando soar casual. Mas sua voz entregava uma insegurança que raramente vi nela. Antes que eu pudesse responder, ela se virou para Marcos e disse: "Eu acho que já vou indo. Estou cansada." E então saiu apressada, sem dar tempo para qualquer resposta. Enquanto Marcos recolhia os últimos itens da festa, minha mente estava presa naquela carta. Esperei até que ele fosse para o banho, para finalmente agir. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para Elisa, agradecendo por ter vindo e perguntando se, por acaso, ela havia esquecido algo na festa.
Esperei alguns minutos pela resposta, mas, quando ela finalmente respondeu, sua mensagem foi curta e fria. Não esqueci nada importante. Obrigada pela festa. Aquilo apenas aumentou minha suspeita. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem da carta com meu nome me atormentava. Decidi que no dia seguinte, iria confrontar Elisa. Queria entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse criar mais atritos entre nós. Na manhã seguinte, levei meu filho para a escola e assim que voltei, liguei para ela. Elisa, precisamos conversar. É sobre algo que você trouxe para a festa ontem. Havia um silêncio estranho do outro lado da linha, como se ela estivesse tentando decidir o que dizer. Eu estou um pouco ocupada agora, respondeu ela, de forma evasiva, mas eu insisti. Isso não pode esperar. Pouco tempo depois, cheguei à casa dela. Elisa abriu a porta com uma expressão que alternava entre culpa e irritação. O que é tão urgente? Perguntou, cruzando os braços. Entrei sem ser convidada, determinada a não sair dali sem respostas. Ontem, vi uma carta na sua bolsa com o meu nome. Quero saber do que se trata. A reação dela foi instantânea. Seus olhos se arregalaram e ela pareceu perder o ar por um momento. Não sei do que você está falando, disse rapidamente, mas sua voz tremia. Eu me aproximei, mantendo meu tom firme. Elisa, você sempre fez questão de se intrometer na minha vida, mas isso vai além do aceitável. Essa carta é minha. Quero saber por que estava com você e por que você nunca a entregou. Ela tentou mudar de assunto, mas eu não recuei. Foi quando ela finalmente cedeu, soltando um suspiro pesado. Eu ia te dar a carta, mas depois achei que não deveria. Era algo que você não precisava saber. Minha paciência estava no limite. Algo que eu não precisava saber? Perguntei, minha voz se elevando. E quem é você para decidir isso por mim? Ela hesitou, mas então, com uma expressão de resignação, pegou a bolsa e tirou o envelope. Leia, se insiste tanto, disse, jogando-o na mesa. Suas mãos tremiam enquanto me olhava com uma mistura de nervosismo e arrependimento. Peguei o envelope, mas não estava preparada para o que ele continha. Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope. O papel lá dentro parecia antigo, como se tivesse sido guardado por anos. A caligrafia delicada preenchia cada linha com cuidado. E, ao começar a ler, senti meu coração disparar. Era uma carta escrita por uma mulher chamada Beatriz, alguém que eu nunca havia ouvido falar. Querida Ana, começava o texto. Se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente encontrou seu caminho até você. Durante muito tempo, mantive em silêncio algo que deveria ter sido dito desde o início. Mas agora, preciso que você saiba. Minha visão ficou turva e precisei respirar fundo antes de continuar. Cada palavra parecia arrancar um pedaço da minha alma. Beatriz dizia que eu não era filha dos meus pais, que havia sido adotada pouco depois do nascimento. Ela mencionava uma série de detalhes que coincidiam com a minha história. O hospital onde nasci, o período em que meus pais sempre diziam ter enfrentado dificuldades e até mesmo um colar de ouro que estava comigo desde bebê, algo que nunca souberam explicar. Eles fizeram isso por amor, dizia a carta. Eu não podia cuidar de você, mas queria que tivesse uma vida cheia de oportunidades. Sei que eles te amaram como ninguém mais poderia. Meu mundo começou a girar. A sensação de traição era esmagadora. Minha vida inteira, tudo o que eu acreditava ser verdade, agora parecia uma mentira cuidadosamente construída. Olhei para Elisa, que estava parada no canto da sala, evitando meu olhar. Você sabia disso? Perguntei, minha voz mal saindo. Ela hesitou antes de responder, mas o silêncio prolongado já era a resposta que eu precisava. Sim, disse finalmente, com um tom quase de vergonha. Eu descobri há alguns anos, por acaso. A carta chegou até mim porque seus pais acharam que não era hora de você saber. E quando eles faleceram, achei que seria melhor guardar isso.
Minha cabeça estava em um turbilhão. Você achou que tinha o direito de decidir isso por mim? Gritei, incapaz de conter as lágrimas. Elisa, você passou anos me julgando, me tratando como se eu fosse menos. E agora, descubro que você sabia disso o tempo todo? Que tipo de pessoa faz isso? Ela tentou justificar. Eu só queria proteger você. Saber disso não mudaria nada. Você tinha uma família, uma vida, e achei que seria cruel mexer em algo que já estava estabelecido. As palavras dela apenas aumentaram minha raiva. Proteger? Você não estava me protegendo. Estava me controlando, como sempre fez. E agora, por sua causa, descobri isso da pior forma possível. Elisa parecia acuada, mas não disse mais nada. Peguei a carta e saí de sua casa sem olhar para trás. Eu precisava de tempo para processar tudo, longe de sua presença sufocante. De volta para casa, sentei no sofá com a carta em mãos. Marcos chegou logo depois e percebeu minha expressão abalada. O que aconteceu? Perguntou, preocupado. Por um momento, considerei não contar nada, mas sabia que não poderia guardar aquilo sozinha. Entreguei a carta para ele, sem dizer uma palavra. Ele leu em silêncio, sua expressão mudando de confusão para incredulidade e, finalmente, para tristeza. Eu não sei o que dizer, murmurou. Isso é muito. Concordei com a cabeça. Eu também não sei o que fazer, Marcos. Minha vida inteira foi uma mentira. Meus pais nunca disseram nada. E sua mãe, ela sabia e escondeu isso de mim. Marcos parecia tão perdido quanto eu. Talvez eles quisessem evitar que você sofresse, sugeriu, mas suas palavras não me confortaram. A verdade era que eu não sabia como lidar com aquilo. Por mais que quisesse acreditar que meus pais tinham boas intenções, a dor da traição era impossível de ignorar. E o envolvimento de Elisa tornava tudo ainda pior. Por que ela achou que tinha o direito de guardar isso? E, mais importante, o que mais ela poderia estar escondendo? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções que eu não conseguia controlar. A carta agora estava guardada na gaveta do meu criado mudo, mas sua presença parecia irradiar uma energia que não me deixava em paz. Cada vez que olhava para ela, sentia como se estivesse enfrentando um abismo, um buraco negro que sugava todas as certezas que eu tinha sobre a minha vida. Como meus pais puderam esconder algo tão significativo de mim? Eles sempre foram tão amorosos, tão dedicados. Mas agora, cada gesto de carinho parecia carregado de uma intenção velada. Era como se eu tivesse vivido uma farsa, uma peça de teatro onde todos sabiam o roteiro, menos eu. Elisa, por outro lado, continuava tentando se justificar. Desde o dia em que confrontei minha sogra, ela me mandava mensagens diariamente, pedindo para conversarmos. Ana, eu só queria o melhor para você, dizia uma mensagem. Sei que está magoada, mas tente entender meu lado. Eu ignorava todas. Não havia espaço para suas desculpas no meu coração, pelo menos não naquele momento. Mas a pergunta que não saía da minha cabeça era: quem era Beatriz? E por que ela decidiu escrever a carta depois de tanto tempo? Decidi que precisava de respostas. Peguei o número que Elisa tinha mencionado, aquele que supostamente estava relacionado a Beatriz, e liguei. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. O telefone chamou algumas vezes até que uma voz feminina atendeu, hesitante. Alô? Engoli em seco antes de responder. Beatriz? Meu nome é Ana. Eu recebi uma carta sua. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido de um suspiro pesado. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ela, com um tom que parecia misturar alívio e tristeza. Ela aceitou me encontrar no dia seguinte em um café discreto, longe de qualquer pessoa que pudesse nos reconhecer. Quando cheguei, Beatriz já estava lá, segurando uma xícara de chá. Era uma mulher de aparência simples, mas seus olhos carregavam uma história que parecia mais pesada do que ela podia suportar. Você é tão parecida com ele, foi a primeira coisa que disse quando me viu. Fiquei confusa. Com quem?
Perguntei, tentando manter a calma. Ela hesitou, olhando para o chá como se buscasse coragem no fundo da xícara. Com seu pai biológico, disse finalmente. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Meu pai biológico? Eu nunca havia considerado a possibilidade de que ele ainda pudesse estar vivo ou que alguém o conhecesse. Beatriz começou a contar sua história, e cada palavra parecia mais surreal do que a anterior. Ela era jovem quando me teve, fruto de um relacionamento proibido com um homem casado. Quando descobriu que estava grávida, foi obrigada a abandonar tudo e se mudar para uma cidade distante. Eu queria ficar com você, disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas sua avó achou que seria melhor para todos se você tivesse outra família, uma família que pudesse te dar tudo o que eu não podia. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim sentia pena dela, mas outra parte estava furiosa. Ela sabia onde eu estava todo esse tempo e nunca tentou me procurar? Por que você escreveu a carta? Perguntei, tentando entender suas intenções. Ela olhou para mim com um misto de culpa e esperança. Eu não sabia como te encontrar antes. Foi só recentemente que descobri seu endereço, mas não queria invadir sua vida. Achei que, se você quisesse, me procuraria. Quando saí daquele café, minha mente estava mais confusa do que nunca. Beatriz parecia genuína, mas sua história abriu um novo leque de perguntas, e a maior delas era: onde estava meu pai biológico? Eu sabia que, para encontrar respostas, precisaria encarar verdades dolorosas. Mas pela primeira vez, sentia que estava começando a montar as peças de um quebra-cabeça que havia sido escondido de mim por toda a vida. Nos dias seguintes, as palavras de Beatriz não saíam da minha cabeça. Cada frase parecia uma chave que abria mais perguntas do que respostas. Quem era realmente o homem que ela chamava de meu pai biológico? Ele sabia da minha existência? E por que Beatriz decidiu contar tudo agora, depois de tantos anos? Minha mente estava cheia de possibilidades, mas uma coisa era certa. Eu precisava de mais respostas. O silêncio sobre a minha origem não podia continuar. Depois de muito pensar, decidi confrontar Elisa novamente. Por mais difícil que fosse lidar com ela, sabia que, de alguma forma, ela tinha mais informações do que havia revelado. Quando cheguei à sua casa, ela parecia surpresa ao me ver. Ana, eu estava esperando que você viesse. Sei que ainda está magoada comigo, mas quero ajudar, se puder. Sua voz, pela primeira vez, parecia sincera, mas eu estava alerta. Você quer ajudar? Então me diga o que sabe sobre o meu pai biológico. Perguntei, direta. Ela hesitou, como sempre fazia quando estava prestes a revelar algo importante. Eu não sei muito, Ana. Só sei que seus pais adotivos mencionaram uma vez que ele era um homem influente. Alguém que não queria que a existência de um filho fora do casamento fosse descoberta. Suas palavras me deixaram ainda mais inquieta. Um homem influente? Isso explicava porque tudo havia sido tão bem escondido. Mas também significava que eu estava lidando com alguém que provavelmente não queria ser encontrado. Elisa me entregou uma caixa antiga que, segundo ela, havia pertencido aos meus pais adotivos. Dentro dela, encontrei documentos que confirmavam a adoção, assim como uma foto antiga de uma mulher que reconheci como Beatriz, segurando um bebê nos braços. Isso é tudo o que sei, disse Elisa, com um tom quase de derrota. Peguei a caixa e fui embora sem dizer nada. Não havia mais nada que ela pudesse me oferecer naquele momento. Em casa, comecei a examinar cada detalhe dos documentos e da foto. Na parte de trás da imagem, havia algo escrito: para o pequeno anjo que sempre será amado. Era uma mensagem simples, mas cheia de significado. Por mais difícil que fosse aceitar, aquela mulher que mal conhecia realmente parecia ter me amado à sua maneira. Mas o que me chamou a atenção foi um nome escrito em um dos documentos: Roberto Amaral. Meu coração disparou. Era o nome do homem que, segundo Beatriz, era meu pai biológico.
Marcos, que havia ficado ao meu lado durante todo o processo, insistiu que eu procurasse Roberto. Você tem o direito de saber a verdade, Ana. Mesmo que seja difícil, você precisa fazer isso por você mesma. Depois de muito hesitar, decidi seguir o conselho dele. Com a ajuda de alguns contatos, consegui localizar Roberto. Ele era, de fato, um homem influente, dono de uma grande empresa. Quando finalmente consegui falar com ele, sua reação foi de surpresa, mas não de negação. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ele com um tom grave. Roberto confirmou tudo o que Beatriz havia me contado. Ele admitiu que sabia da minha existência, mas que, por medo de destruir sua família, decidiu se manter distante. Não há desculpas para o que fiz, Ana. Eu falhei com você e com sua mãe. Mas quero que saiba que nunca houve um dia em que não pensei em você. Suas palavras eram carregadas de arrependimento, mas também de um peso que ele parecia carregar há anos. Enfrentar Roberto foi doloroso, mas necessário. Ele me ofereceu apoio, tanto emocional quanto financeiro, mas eu não estava interessada em dinheiro. O que eu queria era entender quem eu era e como minha história havia sido construída. Saí daquele encontro com um misto de alívio e tristeza. Parte de mim estava grata por finalmente ter respostas, mas outra parte lamentava o tempo perdido, as mentiras e os segredos que poderiam ter sido evitados. Hoje, quando olho para trás, percebo que essa jornada foi essencial para que eu pudesse me encontrar. Beatriz e Roberto são partes de mim, assim como meus pais adotivos. Cada um deles, à sua maneira, contribuiu para a pessoa que sou hoje. E embora as feridas ainda existam, sei que estou mais forte e mais consciente da minha própria história. Elisa, por sua vez, continua tentando se redimir. E, embora o perdão ainda esteja distante, aprendi que carregar mágoas só prolonga a dor. No fim, descobri que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que viver na escuridão da dúvida. Minha vida mudou para sempre, mas com essa mudança veio a liberdade de finalmente ser quem eu sou, sem segredos, sem mentiras, apenas eu.